Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nossa especialização em instrumentação cirúrgica, a gente vai falar sobre alguns cuidados em relação aos procedimentos no pré e pós-operatório relacionado à enfermagem, certo? Em relação a um todo com o paciente. E aí, começando assim, no processo de cuidado, a enfermagem em um todo, sendo uma profissão, né, em que os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, eles prestam cuidado a outras pessoas. Então, o cuidado, ele se torna uma ação inerente, né, à profissão. E aí, cuidar é a nossa prática, né, que se caracteriza por ações de comportamentos de cuidado, podendo ser considerado uma forma de ser e de se relacionar. Então, nesse sentido, a gente tem em que o processo de cuidado pode ser entendido como um conjunto de ações e comportamentos realizados no sentido de favorecer, manter ou melhorar o processo de viver ou morrer, né, proporcionando ao paciente a necessidade que apresenta de conforto físico, emocional, espiritual, e aí as funções exercidas pela enfermagem durante a trajetória da sua história, ela se multiplica com o passar do tempo, né, deixando de ser apenas curativa e ganhando dimensões preventivas e de reabilitação. E aí o procedimento cirúrgico, ela é uma situação estressante para o paciente, né? Ao se deparar com a mesma, ele se torna acometido de muitos medos. Diante dessas características, a gente entende que a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, ela possibilita a melhora da qualidade da assistência prestada. Então, o processo de enfermagem ele é considerado uma metodologia de trabalho mais conhecida no mundo, né? De acordo com a lei do Exército de número 7.498, o enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-se privativamente o planejamento, a organização, a coordenação, a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. E aí o processo de enfermagem é um método para organizar e prestar aquela assistência adequada ao paciente, né? Onde tem o propósito de identificar as necessidades dessa assistência, estabelecer um plano de cuidado para sistematizar as necessidades desse paciente. E aí o processo de enfermagem é uma forma de passar nas ações que se contrasta naquelas considerações de enfermagem como uma única série de rituais e procedimentos, né? E aí o foco da enfermagem está concentrado no paciente, nas intervenções de enfermagem prescrita, então são aquelas que atendem às necessidades do mesmo, certo? E aí a gente tem a questão do preparo do paciente para a cirurgia, que a gente tem a classificação, né, pré-operatória e onde ela pode ser imediata e imediata, em que a gente falou na aula passada, certo? E aí o preparo do pré-operatório do paciente cirúrgico, ele pode ocorrer no consultório médico, né? E aí a gente tem fatores relevantes em que a gente tem que estar fazendo quando a gente vai preparar esse paciente para a cirurgia. Então, a gente tem que realizar ele durante aquela visita pré-operatória, que são as orientações, né? O valor da orientação pré-operatória tem sido reconhecido pela equipe cirúrgica, né? Trazendo benefícios comprovados, exercendo efeitos positivos na recuperação do paciente, como a função ventilatória, a capacidade funcional e física do paciente, a sensação de bem-estar, e individualmente, né, observando suas preocupações ou necessidades particulares. Então, frequentemente são combinadas com vários cuidados pré-operatórios para permitir o fluxo de uma fácil informação. Então, mediante essas orientações, o paciente pode se sentir mais confiável,
porque você vai passar segurança a esse paciente ao explicar o procedimento cirúrgico, a sanar alguma dúvida que ele tenha ou os familiares tenham. Então, essas orientações são de fundamentais importância, né? E aí, no preparo físico e espiritual, a gente sabe, como eu falei em aulas passadas, o nosso estado emocional, a nossa parte psicológica, elas nos favorece e nos deixa em desvantagem. Porque a gente sabe que em um procedimento cirúrgico, a gente tem a questão do medo, da aflição, dependendo da cirurgia, a questão da autoimagem que vai ser danificada. Então, a gente tem que ter intervenções em relacionadas a isso para poder tranquilizar o paciente sobre o procedimento cirúrgico, sobre determinadas situações que ele possa vir a aparecer, certo? Para poder a gente deixar o estado emocional dele mais tranquilo possível até a realização da cirurgia e pós o procedimento cirúrgico, né? Em que a gente tem que amparar esse paciente antes da cirurgia e depois também, que é fundamental, certo? Temos a parte do jejum, né? O jejum ele é solicitado como exigência, né? Para grande parte das cirurgias. E aí ela é determinada pelo tipo de anestesia e pelo procedimento cirúrgico a ser realizado. E aí o período exigido pode variar de acordo com a cirurgia, mas em média é de 8 a 10 horas antes da mesma, né? E aí quando o paciente se encontra internado no dia anterior da cirurgia e estiver agendada para o mesmo período, geralmente na véspera do procedimento, o paciente recebe dieta leve no jantar, né? E após isso é orientado a permanecer em jejum. Quando ele se encontra internado e interna momentos antes da cirurgia, ele é orientado a realizar uma dieta leve em sua casa, né? E após isso permanecer em jejum. Se a cirurgia estiver marcada para o período vespertino e se não houver envolvimento de segmento do trato digestório e se houver e se encontra indicações, o paciente pode receber uma dieta leve no café da manhã, tanto quando está internado ou quando fosse internar no período matutino. E aí, as determinadas cirurgias para poder evitar, né, a questão dos vômitos e, consequentemente, uma aspiração do conteúdo gástrico para as vias respiratórias. E a gente tem nossos sinais vitais, né? Os sinais vitais a gente pode ser definidos como um parâmetro regulador, né, para os órgãos. Então, portanto, relevam o estado funcional normal do mesmo, né? E aí, dessa forma, a mensuração desse parâmetro é um cuidado importante no pré-operatório de todas as cirurgias, pois permite detectar imediatamente as condições clínicas, né? Identificação de problemas, bem como a avaliação das respostas do paciente feito frente às prescrições médicas e de enfermagem. E aí os sinais vitais devem ser checados e registrados no prontuário, com horário de verificação da admissão do paciente e a intervalos regulares conforme a indicação, né? Bem como antes da medicação pré-anestésica. E aí o profissional de enfermagem, ao exercer esse cuidado, deve visar a maneira correta, né, da avaliação e a redução de riscos para o paciente. E aí muitos fatores podem interferir na variação dos sinais vitais, né, como a idade, o gênero, os exercícios, emoções, dores, estresse, o ambiente, o uso de droga, a patologia, entre outros fatores. E aí, dessa forma, no período pré-operatório, a medicação, bem como o estresse provocada pelo ato cirúrgico, pode provocar alterações fisiológicas nos sinais vitais, né? Então, tem um aumento da pressão arterial ou uma pulsação mais frequente devido à ansiedade. Entretanto, ocorre algumas acentuadas diferenças, né, que devem ser relatadas ao cirurgião ou ao anestesista. Em relação aos sinais vitais, elas podem levar a complicações
no período transoperatório, né? E aí essas alterações em relação à cirurgia pode ser adiada e o paciente medicado, ou ainda a cirurgia pode ser suspensa até que seja estabilizado. Então, dessa forma, o paciente ele é internado e antes dele ser encaminhado ao centro cirúrgico, deve ser verificado os sinais vitais. E aí, as cirurgias, dependendo dos sinais, a gente verifica, né? E toma as decisões se a cirurgia é cabível ainda ou não. E aí a gente tem o pré-anestésico, né? Os medicamentos pré-anestésicos, que são drogas prescritas, né? Com a facilidade de conferir o maior conforto ao paciente, né? Facilitar os procedimentos no ato anestésico, né? Reduzir a ansiedade do mesmo, facilitar a indução da anestesia e diminuir as secreções das faringes, né? Então, normalmente são administrados 1 a 2 horas antes da cirurgia. O mais utilizado são os medicamentos tranquilizantes, né? E aí as medicações utilizadas no período pré-operatório podem ser classificadas como sedativo, tranquilizante, anestésico, analgésico ou narcóticos, né? E aí antiemíticos. E aí uma única droga pode possuir uma propriedade de várias classes, sendo atualmente o midazolam, né? Uma das medicações mais utilizadas. E aí as medicações podem ser ministradas por via oral, intramuscular ou endovenosa, ou uma regra geralmente são ministradas de 30 a 90 minutos antes da cirurgia. E aí os medicamentos tranquilizantes, ele têm a finalidade de diminuir a ansiedade, né? Os sedativos provocam o sono desejado, como também reduz a ansiedade. Os analgésicos ou os narcóticos aliviam a dor, né? Diminuem a ansiedade. Os anticolinérgicos controlam as secreções, né? Aliviam a dores e são sedativos. E os antieméticos diminuem o risco de aspiração, certo? E aí a gente tem os tipos de anestesia. E aí o objetivo é o estado de relaxamento, né? A perda da sensibilidade dos reflexos de forma parcial ou total, provocada pela ação de droga anestésica, evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. E aí a gente tem a anestesia geral, que administra-se o anestésico, né, por via inalatória, endovenosa ou combinado, né, inalatória e endovenosa, com o objetivo de promover um estado reversível, né, de ausência de sensibilidade, o relaxamento muscular, a perda de reflexo e a inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas, né, no sistema nervoso. E aí a RAC é uma anestesia que é indicada para as cirurgias das regiões abdominais, né, de membros inferiores, porque o anestésico ele é depositado no espaço subcaranoide, na região lombar, né, produzindo assim uma insensibilidade aos estímulos dolorosos, né, por bloqueio de condução nervosa. E aí a anestesia peridual, que é a anestesia depositada no espaço peridual, ou seja, a anestesia não perfura a dura mater, e aí o anestésico se difunde, né, nesse espaço e fixa-se nos tecidos nervosos, bloqueando essas raízes nervosas. E aí a gente tem a anestesia local, que ela infiltra-se o anestésico nos tecidos próximos ao local da incisão cirúrgica, e aí utilizam-se anestésicos associados com a adrenalina, com o objetivo de aumentar a ação de bloqueio por vasoconstrição, né, e prevenir sua rápida absorção para a corrente circulatória. E a gente tem a anestesia tópica, que é indicada para o alívio da dor da pele lesionada por ferida, né, úlceras ou traumatismos ou de mucose por via aérea ou sistema geniturinário. Ok? Temos os nossos cuidados cutâneos, né? A principal finalidade de preparar a preparação cutânea apropriada pela pele do paciente é tornar o meio
o mesmo mais livre, né, possível de micro-organismos, reduzindo o risco de infecção de ferida cirúrgica e aí podendo envolver um banho de banheiro ou chuveiro ou uma esfregação no local da incisão com a solução degermante, né, antisséptica, seguido da remoção de pelo, né, para a cirurgia, a tricotomia. E aí os cuidados de higiene faz parte da vida diária, né, da pessoa, porém é de responsabilidade da equipe de enfermagem orientar e encaminhar o paciente para a higiene corporal completa ou por meios para a higienização de acamados. E aí a remoção do meio, a tricotomia, ela é realizada na área onde deve ser feita a incisão cirúrgica. Modernamente existe controvérsias, né, acerca de cuidados com a medida de preparo do pré-operatório, sendo de cada instituição tem uma orientação diferente em relação à remoção dos pelos. E aí esse cuidado pode aumentar o potencial de infecção de ferida cirúrgica. E por esse motivo, quando se deve realizar o mais próximo da cirurgia. Então, recomenda-se que a tricotomia seja realizada apenas quando os pelos interferirem no procedimento operatório, ok? Em relação às roupas, quando o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico, é solicitado que ele retire todas as suas roupas e coloque a camisola hospitalar, que é aberta atrás e a gente amarra, né? E aí, sendo que ele deve ser orientado, né, na colocação da mesma. Então, a camisola é utilizada em todas as cirurgias para facilitar na hora a indução de uma raquianestesia ou uma peridural, além de facilitar a sua retirada quando preciso. E aí alguns pacientes se sentem constrangidos, né, com a colocação do mesmo, principalmente pacientes de sexo masculino, por ser uma camisola que muitas vezes é curta, né, e aberta atrás sem nenhum botão, então acaba ocasionando um desconforto, né, nem só para o paciente do sexo masculino, mas também para o paciente do sexo feminino, ok? Nos nossos preparo gastrointestinal, em determinadas cirurgias existe a necessidade de um preparo intestinal, né, ou uma passagem de sonda nasogástrica, e aí o cuidado realizado para o esvaziamento intestinal tem por finalidade evitar um traumatismo acidental, né, das alças intestinais na cirurgia abdominal e pélvica, né, além de facilitar a visão do campo operatório e evitar o risco de liberação do conteúdo intestinal ou contaminação acidental do peritônio pelas fezes, né? Então, geralmente se faz o uso de laxantes ou clistel, a limpeza mecânica do colo, né, com sonda, utilização de soluções. Os laxantes são medicamentos, né, que são ingeridos por via oral, que estimulam o esvaziamento intestinal. O clistel tem por várias finalidades esvaziar o intestino inferior do conteúdo fecal, sendo administrado por via retal. E aí os pacientes que são internados no mesmo dia pode ser orientado a receber uma ou mais clisteres, né, em casa, na noite que procede a cirurgia, em que, no tanto, requer uma excelente educação. Então, este cuidado pode ser desconfortável para o paciente, sendo assim uma orientação sobre o procedimento é de grande importância para ele, né? As eliminações urinárias, em caso de cirurgia de grande porte, geralmente é realizada a sonda vesical, que se refere à indução, né, de uma sonda através do meato uretral até a bexiga, para monitorar o fluxo urinário durante o decorrer da cirurgia, além de prevenir o trauma, né, da bexiga, favorecendo assim a abordagem dos órgãos da cavidade pélvica. E aí, quando o paciente não vai se submeter à sondagem vesical, é função da enfermagem, antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, orientá-lo a esvaziar a bexiga, verificar se foi avisado para a possibilidade desse cuidado. E aí é importante solicitar ao paciente que esvazie a bexiga, né, para prevenir uma distensão vesical durante o cuidado, ou evitar que venha a sentir vontade de urinar durante a cirurgia, certo? No nosso controle de peso, a gente tem que o peso é uma medida, né, de grande importância para o enfermeiro, bem como o médico ou o técnico de enfermagem, para poder avaliar tendências futuras, né, de um aumento ou perda de peso,
cálculo de índice de massa corpórea, a dosagem de medicamento. Então, quanto à frequência da mensuração está condicionada ao exame físico na admissão do paciente, algumas vezes prescrição médica, e aí algumas instituições utilizam o peso referido pelo paciente, o que se torna um dano um pouco fidedigno, né? E aí o controle do peso como rotina antes de todo o procedimento cirúrgico é realizado pela importância que este tem para a administração de medicamento, principalmente o anestésico, né, a utilização em casos de uma emergência para calcular o exato de uma dose, né? Então, é de suma importância a verificação do peso se tornar rotineira. Temos a remoção de prótese e dentadura. E aí, qualquer tipo de prótese pode facilmente se perder, né, ou danificar durante a cirurgia. Então, dessa maneira, eles devem ser removidos e guardados no local seguro, né? Inclusive as próteses dentárias, os membros artificiais, lente de contato, aparelho de audição, o óculos. E aí as próteses dentárias devem ser removidas, datada a possibilidade de deslizarem, né, para as vias aéreas inferiores durante a indução anestésica, então tem que ter esse cuidado. E aí a gente orienta que deixe guardado sobre a responsabilidade dos familiares, né, durante o procedimento cirúrgico. Temos a remoção de joias, esmalte e maquiagem. Então, a remoção deles, dos grampos, dos prendedores de cabelo e outros, estão atribuídos diretamente ao controle de infecção, para evitar perda e possível queimadura, né, relacionada ao uso do bisturi elétrico. E aí, sendo o último motivo citado, ainda não está devidamente esclarecido, né? Ainda existem outros motivos em que ocorra, pode estar ocasionando também um edema quando utilizado os anéis. Então, a equipe de enfermagem ela é responsável por orientar o paciente sobre a necessidade desse cuidado, sendo que, quando retirados imediatamente, deve ser guardado em um local seguro, né, de fácil acesso para o paciente depois. Então, como rotina, as instituições, rotina das instituições, né, as joias elas são retiradas em todos os procedimentos cirúrgicos e as alianças podem se tornar traumatizantes, né, para aquele paciente, que às vezes eles não querem tirar a aliança e tal, mas tem que ser retirado. Algumas pessoas têm esse receio da aliança porque nunca tirou depois que casou, e aí tem toda essa crença, mas a gente tem que explicar a necessidade e a importância da remoção dela durante o procedimento cirúrgico. E aí a gente tem a questão do transporte, que deve ser realizado 30 a 40 minutos antes da cirurgia. Ele deve ser transportado da maca, né, com a proteção lateral, para poder ele estar protegido com os lençóis, com a cabeceira da maca elevada. E aí o mesmo deve ser acompanhado até a entrada do centro cirúrgico, para que ele se sinta confiante, seguro, sendo também coberto com os lençóis e cinto de segurança. Então, os pacientes devem ser encaminhados ao centro cirúrgico de maca, principalmente quando tomam medicação pré-anestésica, né? Em meio de transporte também pode ser instituído como uma norma do hospital. E aí a gente tem essa importância da maca. Quem já foi em algum estágio em hospital sabe que é de suma importância, né? Tem pacientes mesmo que querem ir andando, mas não pode. Tem que ir na maca ou então na cadeira de roda, certo? E aí eu vou falar, eu não coloquei nos slides, mas como vai ficar gravado, vocês podem anotar depois. É só a nível de orientações, né, em relação aos cuidados
de enfermagem, certo? E aí as atuações do enfermeiro no pré-operatório imediato, que resumidamente é os que eu falei mais detalhadamente. E aí, esses cuidados de enfermagem são os cuidados, né, oferecidos num paciente, num período em que vai da internação até as 24 horas que antecedem a cirurgia. E aí, nesse caso, a atuação de enfermagem consiste na admissão do paciente na clínica cirúrgica. A admissão do paciente na clínica cirúrgica segue muito a semelhança da admissão de outras clínicas de hospital, com a atenção, é claro, ao aviso de exames laboratoriais, pré-operatórios, raio-x, aviso de serviço de nutrição e dietética, ao serviço cirúrgico de tipo de cirurgia que será realizado, o nome da cirurgia, o provável horário e a data, e aí esses últimos podem ser mudados de acordo com as informações do médico. E aí, na fase em que o paciente está prestes a ser operado, muitas circunstâncias o envolvem, né? Onde o estresse é inevitável, então o paciente se torna um pouco ansioso e às vezes agitado, e esses fatores podem aumentar as complicações no pré, intra e pós-operatório, certo? Então, a enfermagem deve fazer o quê? Preparar psicologicamente o paciente, controlar os sinais vitais, preparar para exames radiológicos se houver, a questão do controle de peso, eliminação intestinal, vesical, que eu disse a vocês, observar a orientação quanto à alimentação, quanto à higiene, orientar o paciente quando ele explicar os procedimentos quando ele permanecer de sonda, né? Ou então quando ele estiver imobilizado, orientar quanto às visitas e à permanência dos familiares, certo? E aí temos a assistência de enfermagem imediatamente antes da cirurgia, né? Que é a questão de checar o jejum do paciente, orientar a manter dessa forma até segunda ordem, a suspensão da medicação via oral, verificar a questão da higiene do corpo a partir da tricotomia, prender os cabelos com a touca, o gorro adequado e oferecer a camisola cirúrgica, verificar as unhas, né, se está curta e sem esmalte, retirar a questão das joias e das próteses e encaminhar o paciente ao sanitário para que esvazie a bexiga, controlar os sinais vitais, colocar o paciente no leito, administrar medicamento pré-anestésica, atender a qualquer anormalidade do estado do paciente, anotar todos os cuidados prestados e suas condições no prontuário e anexar todos os exames no prontuário e encaminhar o paciente ao centro cirúrgico. No período pós-operatório, nas suas orientações, né, a percepção do paciente, a gente tem o quê? A questão do transporte, né, da maca para a cama, onde vai ocasionar a cirurgia, o posicionamento do paciente de acordo com o tipo de anestesia. E aí a gente tem algumas observações quanto ao uso do travesseiro nas anestesias. Em uma anestesia geral, a gente deve deixar o paciente em decúbito dorsal lateralizado, né, sem travesseiro, pelo menos até a manhã seguinte. E aí, em anestesia raquidiana, não se deve colocar o travesseiro nem elevar a cabeceira do leito por 6 horas. E aí, alguns médicos já não recomendam mais essa restrição, então pode acontecer, pode não acontecer. Em anestesia peridural, não se coloca o travesseiro até que o paciente esteja totalmente consciente, ou também pode ficar a critério do médico. E aí temos a questão dos sinais vitais, a questão da observação de coloração e temperatura da pele, aspiração de secreção se for necessária, administração de medicação prescrita, observar a diurese, observar os sinais e sintomas de hemorragia,
Observar os curativos, se está tendo sangramento excessivo, se está tendo exudato. Observar também a questão do ambiente para poder se tornar tranquilo, onde que o paciente se sinta confortável, certo? Tornando-se assim um ambiente muito tranquilo, ok? E aí a gente tem a atuação de enfermagem no pós-operatório imediato ou tardio, né? Que a gente sabe que é aquele que inicia depois das primeiras 24 horas, onde o paciente ele se encontra internado. E aí a gente tem o controle dos sinais vitais, conforme as rotinas, né, da clínica. E aí a gente tem uma atenção para a pressão, onde pode ocasionar uma hipotensão, né, onde pode ser um sinal de hemorragia. Observar a questão da diurese, né, o volume, o aspecto, a sedimentação, incontinência ou retenção. E aí os pacientes com a sonda vesical pode ser submetido a exercícios físicos. Se não houver contraindicação médica, claro. E aí esses exercícios consistem em abrir e fechar a sonda com a pinça, né, em 4 horas. E aí observar a evacuação, a quantidade e frequência, a condição, o odor. Incentivar os exercícios no leito, realizar os curativos na incisão. Iniciar a deambulação precoce, né, a fim de evitar complicações pulmonares ou acúmulo de secreção à parte circulatória e intestinal. Então, a deambulação gradual, ela segue as seguintes etapas. A gente deve elevar a cabeceira do paciente, deixar o paciente nessa posição por alguns momentos, para evitar uma hipotensão postural, colocar sentado no leito com as pernas para baixo, descer o paciente com ajuda e iniciar a deambulação, certo? Isso tudo com muita calma. E aí tem a questão da administração de medicamentos, as orientações dos pacientes e das familiares e, claro, por último e não menos importante, as nossas prescrições médicas nos nossos prontuários, certo? Que são de total importância, como eu já falei para vocês em outras aulas e sempre bato na mesma tecla. Não deixem de registrar tudo no prontuário, ok? Então, é isso, meus amores. Um beijo e muito obrigada.